e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações, e ele firmará um pacto ou um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Você pode dizer amém por isso? Amém. Tome o teu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Assim que você desocupar as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Então, como nós já falamos, irmãos, nós somos dispensacionalistas e pré-tribulacionista. Quando se fala de pré-tribulacionista, nos traz uma esperança, um conforto no nosso coração, porque nós sabemos que a igreja do Senhor, ela será arrebatada. Então nós não estamos esperando a segunda vinda de Jesus, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, alarido, bramido de Deus, e a trombeta soará. Quem vai ouvir o soar da trombeta é a igreja que será arrebatada. Só que nós precisamos de algumas bases para entender isso. A primeira base que nós precisamos está no livro de Daniel, capítulo 9, quando falamos das 70 semanas. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, ele está cativo na Babilônia. Só que isso já foi profetizado de antemão pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, irmãos, ele vai denunciar o quão terrível estava o povo. E por causa disso, Deus iria permitir que a Babilônia viesse e levasse o povo cativo. Só que o próprio Daniel vai falar que ele leu as profecias de Jeremias e entendeu que o tempo estava se cumprindo. Quando nós olhamos para o capítulo 9, no verso 1, por exemplo, vai dizer: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, do qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aqui nós já vemos Deus começando a intervir no meio da história. E a profecia que Deus tinha liberado para o povo estava começando a se cumprir. Então o que Jeremias profetiza dizendo que a nação da Babilônia, ela viria de forma tão terrível, seria como uma navalha na carne. Assim Deus iria cortar a nação de Israel, levaria para uma terra estranha, mas o povo não iria permanecer ali para sempre. O povo ficaria ali um período de tempo. Só que quando Daniel começa a perceber que as coisas estão mudando, isso aqui fala de alguém que tem discernimento de Deus, Daniel vai começar a orar, irmãos. E quando Daniel começa a orar, é o texto que nós lemos, o anjo Gabriel vem trazer para Daniel as revelações das coisas que iriam acontecer. 70 semanas estão estabelecidas para o povo de Deus, para o povo de Israel. Só que as 70 semanas que Daniel vê não são 70 semanas normais, como nós contamos hoje, que são de cada semana de 7 dias. Mas essa semana, na escatologia bíblica, ela se refere a anos. Então não são 7 dias, são 7 anos. Daniel está tendo uma revelação da parte de Deus que as 70 semanas ela vai se resumir e a sua totalidade vai ser de 490 anos. Então quando nós olhamos para Daniel capítulo 9, nós vamos começar a termos a revelação das coisas que vai acontecer no meio da história. Alguém já falou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Então se você quer saber o que vai acontecer, irmãos, lê a Bíblia. Pede direcionamento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar o entendimento da palavra e você vai entender o que nós estamos passando e vivendo. Quando nós olhamos para o livro de Daniel,
Nós temos aqui que 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou melhor, 70 semanas, no versículo 24, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então é específico sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel, irmãos, eles vão ser sempre para nós um farol. Quando nós queremos saber o que vai acontecer, nós precisamos olhar para Israel. Então está determinado para Israel as 70 semanas. Aí a palavra do Senhor diz que as 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a santa cidade. E essas 70 semanas ela tem algo específico. É para extinguir a transgressão. Por que para extinguir a transgressão? Porque quando nós olhamos para a história, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos dá alguns textos referentes a isso, mas a história também vai confirmar que do livro do profeta Malaquias até o evangelho escrito por Mateus, 400 anos se passa sem Deus falar com o povo, e nesse período de 400 anos, um homem se levanta, e esse homem, irmãos, ele vai entrar dentro do templo, e no lugar santo, ele vai ali sacrificar uma morte. Então ele está tornando impuro aquele lugar onde se manifestava a glória de Deus. Então a 70 semanas ela tem por objetivo extinguir a iniquidade, a transgressão. O povo estava corrompido. Jeremias vai escrever o seu livro lamentando, chorando. Alguém vai até dizer que Jeremias é o profeta chorão, porque Jeremias, por ser profeta, ele não só fala o que Deus manda, mas ele sente o que Deus sente. É por isso que eu não entendo hoje, irmão, tantas pessoas que batem no peito e falam assim: Deus me usa como profeta, mas não consegue sentir o que Deus sente, não consegue transparecer espiritualmente para aqueles que estão ouvindo aquilo que Deus está passando no profeta. Não tem como Deus estar irado com o povo, irmãos, e você liberar uma palavra de condenação para o povo, e você não sentiu o que Deus está sentindo. Jeremias, ele sentia o que Deus estava sentindo, por isso ele é conhecido como profeta chorão, porque as lágrimas vão correr. Jeremias vai começar a descrever o quão grande estava o pecado do povo, a ponto que nos dias do profeta Elias, quando Elias se levanta e fala assim: olha, não haverá chuva sobre Israel. Ali ele estava denunciando a decadência espiritual do povo. O povo estava cultuando a Baal. O povo estava adorando uma deusa chamada Iazera. Eles acreditavam que tanto Baal como Iazera, eles eram os deuses que, quando tinham relações sexuais, aquilo que caía da relação deles é o que trazia prosperidade para a terra, é o que fazia as plantas germinarem, brotarem e tudo mais. Então agora o profeta Elias denuncia isso, porque o profeta Elias está trazendo à tona o quanto o povo estava longe de Deus. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos o que Jeremias estava sentindo, o que Jeremias está passando, o que Jeremias consegue compreender no mundo espiritual. E Jeremias vai começar, irmãos, a declarar quão terrível o povo era. O povo estava adorando a deuses estranhos, estavam oferecendo seus filhos a Moloque. Imagina um filho, que é algo tão desejado entre um casal. Quando a mulher terminava de gerar o filho, que o filho nascia, eles pegavam aquela criança e sacrificavam a Baal, sacrificavam a Moloque. Então o povo estava totalmente longe de Deus. E a idolatria, ela tem diante dos olhos de Deus como um pecado, irmãos, de adultério. É por isso que Oséias, no livro de Oséias, ele vai dizer assim: olha, Gomer, a minha mulher, ela ia atrás de outros homens, mas por causa dos presentes que ela ganhava. Aí Deus está falando assim: o meu povo está se corrompendo e está colocando para os deuses estranhos aquilo que é de Deus, falando que é o Deus dos estranhos que trazia a prosperidade, a fertilidade na terra. Se esquecia que Deus é quem traz a fertilidade, é Deus que dá vida, é Deus que toma a vida. E por causa disso, Deus vai permitir que o povo seja levado para a Babilônia. O povo é levado para a Babilônia. Quem me ouve diz amém. Amém. O povo é levado para a Babilônia, mas não vai de uma vez. O povo vai em 3 fases. Primeiro vai Daniel, Ananias, Misael
que nós conhecemos, né, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois de um tempo, é levado Ezequiel e mais algumas outras pessoas. E por último, a Babilônia vai vir e vai destruir os muros de Jerusalém. Então, em 3 fases, o povo é levado cativo. E também em 3 fases, Deus vai restaurar também Israel e Jerusalém. E quando que nós vemos isso? Quando nós vemos o capítulo 9, no primeiro versículo. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, qual foi constituído rei sobre os caldeus, Deus levanta uma pessoa estranha, que não era do povo de Deus. E esse homem, ele vai ser incomodado pelo Espírito de Deus, para poder liberar o povo, para esse povo vir restaurar de novo Israel. Porque Israel não pode sair da história. Israel é um povo que Deus escolheu. Israel é um povo, irmãos, que todas as nações, ainda que tenham uma ira muito grande por Israel, não conseguem acabar com Israel. Você não vê aí as guerras que estão acontecendo? Talvez a maioria que esteja aqui não sabe, mas Israel não é uma nação grande. Israel, irmãos, tem o tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. Esse é o tamanho de Israel. Mas mesmo assim não consegue acabar com Israel. Tem a Índia, que é enorme, tem o Irã, que é enorme, tem todas essas outras nações em volta, os Estados Unidos, que agora é aliado, mas não consegue acabar com Israel, porque Israel é protegido por Deus, é guardado por Deus. E aqui, irmãos, eu já abro aqui um parênteses para dizer: não tenha medo do seu adversário, porque o seu adversário pode até fazer barulho, mas não tem poder de destruir a tua casa, porque nós somos guardados por Deus. É por isso que Isaías vai dizer: nenhuma ferramenta preparada contra o povo de Deus irá prosperar. O diabo pode fazer o que ele quiser, mas naqueles que são escolhidos por Deus, o diabo não toca. Aqui eu já aplico: o diabo não vai tocar em você, o diabo não vai tocar na sua casa, o diabo não vai tocar na sua família. E aí você pode dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, em 3 fases, Deus vai permitir que seja restaurado Jerusalém. A primeira fase é quando nós vemos que Zorobabel, junto com Josué, eles voltam. Esse Josué aqui, irmãos, que fala no livro de Zacarias, não é o mesmo Josué que vai depois ser substituto de Moisés. Esse aqui é outro Josué. Então eles são os primeiros que vai começar a preparar a parte espiritual. Depois Deus vai levantar Esdras. Esdras vai restaurar as leis, os mandamentos, vai trazer a ordem para o culto. E por último Deus vai levantar Neemias, para que Neemias possa trazer a restauração do templo e tudo aquilo que nós vemos no livro de Neemias, e também que é falado também no livro de Ageu. A glória da última casa será maior do que a da primeira, que já aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus é o último Adão. Então a Bíblia está nos ensinando que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Aonde Adão perdeu, aonde Adão falhou, Jesus ele foi mais do que vitorioso. E por isso nós estamos aqui nessa noite para declarar que Jesus foi tão vencedor, não só da tentação do adversário, mas Jesus foi vencedor até o final. A Bíblia diz que ele não pecou, a Bíblia diz que ele não abriu a boca, como ovelha muda foi levado ao matador. E porque Jesus foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou, é que hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui estudando a palavra de Deus, para que se cumpra em nossa vida aquilo que não se cumpriu nos profetas. Quando Deus levanta o profeta e diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas nessa noite Deus preparou, marcou essa data para que nós estivéssemos aqui para aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz que dessas 70 semanas que nós lemos no verso de número 24: para extinguir a transgressão, para dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade, trazendo justiça eterna e selando a visão e a profecia, e ungiu o santo do santo. Por que fala ungir o santo do santo? Porque Jesus ele veio, irmãos, para ungir o santo do santo.
o lugar que tinha sido corrompido, o lugar que tinha sido profanado. Jesus ele vem para restaurar, só que agora não mais o templo feito por mão de homens, mas sim agora cada um de nós que somos templos e morada do Espírito Santo. É por isso que lá em Mateus 24, Jesus ele vai começar o sermão, ele vai dizer assim: olha, está vendo esse templo? Ele é bonito, não é? Não ficará pedra sobre pedra, porque esse templo vai ser derrubado. O homem pode derrubar o templo que é feito de pedra, que é feito de alvenaria, mas o homem não tem poder de destruir o templo de Deus. E quando eu falo templo de Deus, eu não falo deste corpo, irmão, porque este corpo, quando nós morremos, ele vai para a terra. Para nada tem serventia. Então você já não precisa se preocupar se você vai ser cremado, se você vai ser enterrado, se isso vai interferir na sua salvação, porque esse corpo não tem serventia para nada. O que importa para Deus é o Espírito e a alma. Então o Espírito é onde o Espírito de Deus habita. Aí Jesus diz assim: esse templo aqui que vocês veem, o homem pode até destruir, o homem pode até derrubar, mas eu quero ver fazer alguma coisa com o Espírito do homem, porque o Espírito do homem, somente Deus tem poder para destruir, irmãos. Então Jesus, ele vai vir, e quando Jesus ele vem, morre na cruz do Calvário, o relógio escatológico vai parar. Das 70 semanas que Daniel revela no capítulo de número 9, 69 semanas aconteceu, mas uma semana ainda não aconteceu, porque entrou a dispensação da graça. A dispensação da graça fez o relógio de Deus parar. E o relógio de Deus, irmãos, não é o relógio que conta o tempo cronos, que é o tempo que nós somos regidos, que fala de milésimos de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses. Não. O relógio de Deus é o Kairos. É um tempo que nós não conseguimos imaginar, porque fala daquilo que é eterno, daquilo que o tempo, um minuto na eternidade vale mais do que toda essa vida de sofrimento aqui na terra. É por isso que naquele dia nós iremos olhar um para o outro e vamos dizer assim: valeu a pena ou não valeu a pena servir ao Senhor? Porque um minuto na eternidade, irmão, vale mais do que 1000 anos aqui nessa terra. É por isso que Paulo vai dizer: a tribulação momentânea desse tempo não se compara com a glória que há de ser manifesta. Não se compara, irmãos. Então, no tempo em que a igreja for arrebatada da terra, aí vai continuar o relógio escatológico. As 70 semanas vai dar continuidade. Só para você entender, hoje nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, nós vemos que está mais perto a vinda do Senhor Jesus. E quando eu falo a vinda do Senhor Jesus, eu não estou falando da segunda vinda, eu estou falando do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque nós estamos vendo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, rumores de guerra. Hoje você vê que está tendo guerra estourando em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem guerra aí estourando, irmãos. E você não se espante, vai ser desse jeito para pior. As coisas vão cada vez piorar mais. Mas a igreja não precisa se preocupar, porque a igreja será arrebatada antes que estas coisas venham a acontecer. Eu não sei se os irmãos aí acompanharam, mas na internet apareceu agora há pouco tempo atrás um homem que se denominava Messias. Estava arrastando uma multidão no Oriente Médio, irmãos. O rapaz todo vestido de preto, barbudo, cabelo grande, e ele falava que ele era o Messias. Está em alta na internet aí. Um monte de gente indo para esta seita. Jesus falou assim, ó: muitos dirão, o Messias está aqui, o Messias está ali, mas não vai atrás deles, porque assim como o relâmpago que vem pelo céu, todos podem ver, assim também será a volta do Senhor Jesus. Então nós não somos levados, irmãos, a estes ventos de doutrina. Pode se levantar quem for dizendo que é o Messias, que é o enviado de Deus. Nós continuamos com a palavra, porque a palavra de Deus é o suficiente para nós vivermos e nos alimentarmos. A palavra do Senhor diz que quando a igreja for arrebatada, e essa semana que está faltando para completar 70 semanas de Daniel, vai dar início.
um tratado de paz vai ser estabelecido. Se você na sua casa lembrar, dá uma pesquisada no Google sobre a nova ordem mundial e você vai ver lá o que está acontecendo. Já tem pessoas, os governantes do mundo já estão aí trazendo proposta para trazer uma ordem mundial. Estão querendo colocar uma moeda única. Tudo isso já está acontecendo. E você pode olhar os homens que são poderosos, os ricos. Você vai ver que eles estão construindo bunkers aí. As pessoas olham isso aí na internet e não se importam. Quer perder tempo no TikTok, quer perder tempo no Kawaii, quer perder tempo em fofoquinha gospel, mas não vê o que está acontecendo no cenário escatológico. As pessoas, acho que é na Noruega, eles já estão escondendo, estocando sementes, e muitas sementes em montanhas onde a temperatura é bem baixa, para conservar aquela semente, porque a cabeça deles é assim: vai acontecer uma grande guerra, e a guerra que vai acontecer vai devastar a Terra, o planeta, e nós vamos ter que reconstruir. Então olha só o que eles estão pensando, e a igreja está desapercebida, cocheando em dois pensamentos. A igreja não sabe o que vai acontecer, é levado por qualquer vento de doutrina. Para a gente encerrar esse estudo, irmãos, eu queria abrir com os irmãos em Apocalipse capítulo 6. Se você está com a sua Bíblia aí, você consegue me acompanhar. Apocalipse capítulo 6, do verso 10 em diante. Nós vamos ver o que vai acontecer na grande tribulação, que já está preparado para o povo judeu. A Bíblia diz que quando Jesus vier na sua segunda volta para o povo judeu, o povo que estava na grande tribulação, ele vai vir, lá em Zacarias capítulo 12 fala: as suas mãos estarão feridas, e eles irão falar assim: que feridas são essas? E Jesus vai dizer: as feridas que me feriram na casa dos meus amigos. E eles vão plantear, porque eles vão reconhecer que aquele Jesus que veio há 2000 anos atrás era o verdadeiro Filho de Deus, e eles o mataram. Eles vão plantear, porque eles vão pensar assim: se nós estivéssemos acreditado, não teríamos passado pelo que passamos. Apocalipse capítulo 6, verso 10 em diante, olha o que está escrito: clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse povo é o povo que vai estar morrendo na grande tribulação e vai estar indo para debaixo do altar de Deus. Ao verso 11: e foram dados a cada cumpridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também foram. E havendo aberto o sexto selo, olhai, e eis que houve grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que é enrolado, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vinda o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, as pessoas que não servem a Deus, aqueles que têm o seu dinheiro como Deus da sua vida, eles estão encaixados no verso de número 15. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os servos, os livres, esconderão-se nas cavernas e nas rochas montanhosas. O que está acontecendo? É o que nós vemos hoje na televisão. Eles estão construindo bunkers que são subterrâneos, já para se cumprir o que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, achando que poderão escapar da ira do Senhor. Mas ninguém poderá escapar da ira do Senhor.
Eles vão perceber que não pode escapar da ira do Senhor, porque eles vão olhar para as montanhas e vão dizer assim: ó, caia sobre nós, para que nos esconda da ira do Cordeiro. De tão terrível que vai ser, irmãos, a época da grande tribulação. Você pensa que todas essas bombas nucleares que estão sendo armazenadas nos países de potência, elas não serão usadas? Claro que serão usadas. E por causa da radiação, a terra não vai mais produzir o seu alimento, o seu sustento. É por isso que hoje eles já estão com o pensamento: vamos estocar sementes, porque quando acontecer essas guerras, nós precisamos recuperar as terras. Só que eles não sabem que nós, irmãos, poderemos planejar o que for, mas nós nunca vamos conseguir fugir da ira de Deus, se nós não estivermos no centro da vontade do Senhor. Só que enquanto tudo isso vai acontecer aqui na terra, a igreja estará na eternidade, ceando com o Cordeiro. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus não deixará o seu povo passar pela ira. Pastor, me prova isso com alguns textos da Bíblia. Gênesis capítulo de número 7 em diante, a Bíblia vai dizer que o pecado já tinha subido à narina de Deus. Deus vai determinar, irmãos, uma extinção na terra. Deus vai apertar o reset da criação. Só que Deus vai separar Noé e a sua família. Enquanto a terra está sendo assolada com a ira de Deus, Noé e a sua família está dentro da arca. A palavra de Deus diz que quando Josué ele entra em Jericó, ele vai destruir aquela cidade de Jericó. Mas Raabe, que acreditou na palavra dos espias, acreditou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, ela vai colocar uma fita de escarlate na porta da sua casa, e Deus vai dizer que toda a cidade será destruída, mas quem estiver dentro da casa de Raabe não sofrerá dano. Uma tipologia da igreja. Deus vai visitar Sodoma e Gomorra. Deus olha para Sodoma e Gomorra e fala assim: não dá mais. O pecado de Sodoma e Gomorra tem subido até as minhas narinas. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus viu que lá havia um justo. Deus vai dizer, vai separar Ló e a sua família, enquanto todo aquele lugar vai ser destruído. E com a igreja não será diferente. Enquanto esta terra vai ser assolada pela ira de Deus. Porque quando tinha uma igreja com a porta aberta, ninguém se moveu a ir ouvir a palavra do Senhor. Ninguém se moveu a ir adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. É por isso que quando nós olhamos, irmãos, para a tribo de Judá, nós vamos ver que o diabo ele é tão astuto, que para tentar impedir a profecia, ele arranca o povo da terra, ele acaba com a monarquia, porque ele sabe que a profecia vai se levantar um rei, que é descendente de Davi, e esse rei, o trono dele será para sempre. Olha o pensamento do diabo: eu quero ver levantar um rei, se não tiver mais nação, se não tiver mais monarquia. E aí, irmãos, passa-se o tempo, Jesus se manifesta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro é levado ao matadouro. Ele cumpre o seu propósito, mas chegará um dia que ele virá montado no cavalo branco, nas suas vestes estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vai fazer com que o diabo passe mais uma vergonha, porque enquanto ele tentou tirar o povo do território terreno, enquanto ele tentou acabar com a monarquia, Jesus vai vir dos altos céus, junto com os seus exércitos de anjos, junto com a igreja, dizendo assim: eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aí será estabelecido o reino milenar de Deus. Vai se cumprir as profecias. Nós iremos viver, irmãos, na plenitude
Imagina eu e você vindo junto com o Senhor nos ares. A Bíblia diz que Jesus vai reinar em Jerusalém. Ele vai estabelecer o reino dele lá. Todos nós que aqui estamos hoje, pessoas falhas, pessoas que às vezes o cansaço é tão grande que em vez de vir para o culto preferem ficar em casa. Pessoas que às vezes a conta está batendo na porta e você não sabe mais o que fazer, não sabe mais de onde pedir estratégia para Deus para poder suprir as necessidades. Pessoas que às vezes acordam alegre, mas no final do dia vai dormir triste, chorando. Pessoas que olham para o filho, olham para o esposo olha para a esposa, tem na sua mente planos e planos, mas por algum desvio no caminho, o diabo conseguiu tentar entulhar os seus poços. Pessoas que às vezes estão rindo para tudo, mas ao mesmo tempo está triste com coisas simples que acontecem. Pessoas como eu e você, fomos escolhidos por Deus, fomos escolhidos para levar a bandeira do nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Não é em vão a nossa vinda neste lugar. A palavra nesta noite, para nós encerrarmos este culto de encontro com a palavra é essa: permaneça firme com Jesus. Não desista do seu chamado. Não importa o que o diabo está falando ou o vento que está soprando. O vento nunca vai ser maior do que o Deus que nós servimos. Para toda tempestade que se levanta, Jesus se posiciona dizendo: aquieta-te vento, cala-te mar. Então nesta noite, leve esta palavra no seu coração: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus?